Havia algo na expressão de Michio Kaku que parecia errado. Não era o físico teórico confiante e curioso que costumávamos ver na televisão, desvendando com facilidade os mistérios do cosmos. Desta vez, ele hesitou. Sua voz falhou. O olhar permaneceu fixo demais em uma única imagem projetada atrás de si. Quando finalmente falou, o auditório, repleto de cientistas, jornalistas e historiadores espaciais, mergulhou em silêncio absoluto. A conferência deveria tratar de novos dados obtidos por satélites de observação lunar. No entanto, o que se revelou ultrapassou os limites da ciência. Não era apenas informação, era uma confissão cósmica. Algo oculto sob a superfície da Lua acabara de reescrever tudo o que acreditávamos saber. E ao final, entenderíamos por que Kaku não conseguiu conter as lágrimas. O que encontraram ali simplesmente não era natural. Ele iniciou com uma revelação que desmontava décadas de consenso científico. Utilizando satélites de imagem quântica de profundidade, pesquisadores mapearam o subsolo lunar com tecnologia sem precedentes. Em vez de rochas maciças, encontraram vastas câmaras ocas, algumas com centenas de quilômetros de extensão, dispostas em padrões simétricos impossíveis de ocorrer naturalmente. Não eram tubos de lava antigos, mas estruturas com alinhamento e regularidade, como se tivessem sido planejadas. Leituras térmicas mostraram fontes de calor internas, precisas demais para serem geológicas. Algo sob a Lua parecia não apenas construído, mas ainda ativo. As anomalias gravitacionais, antes tratadas como erros de medição, revelaram em alta definição uma rede global que se estendia de polo a polo, coincidindo com as cavidades e regiões metálicas descobertas pelo radar. Aquilo não era acaso, era engenharia. 3 agências espaciais independentes apresentaram mapas que mostravam uma espécie de esqueleto invisível sustentando a posição lunar com precisão perturbadora. Se essa grade ainda estivesse funcional, a Lua poderia estar influenciando não apenas sua órbita, mas também a estabilidade do eixo da Terra e seus efeitos de maré. Kaku sugeriu que talvez ela não fosse apenas um satélite, mas um regulador colocado intencionalmente. E a pergunta inevitável surgiu: por quem e com qual propósito? A voz de Kaku tornou-se mais solene ao relacionar ciência e mitologia. Mostrou registros sumérios, maias e egípcios que descreviam a Lua não como um corpo eterno, mas como uma recém-chegada ou mensageira celeste. Textos antigos mencionavam noites sem lua e deuses que desciam dela. Antes vistos como metáforas poéticas, esses relatos, sobrepostos aos dados modernos, pareciam advertências preservadas em símbolos. Até os eclipses lunares passaram a ter novo sentido. O tamanho e a distância da Lua são tão exatos que permitem ocultar totalmente o Sol, um fenômeno exclusivo da Terra. Coincidência ou engenharia cósmica? Kaku insinuou que a Lua poderia estar guiando não só a geologia, mas também a consciência humana há milênios. A parte mais perturbadora veio com as descobertas metálicas sobre a crosta lunar. Usando radar de alta frequência, cientistas detectaram materiais reflexíveis desconhecidos pela ciência moderna, dispostos em arranjos geométricos que absorviam e redirecionavam ondas de forma artificial. Não eram minérios naturais, mas ligas criadas com propósito. Em simulações virtuais, comportavam-se como blindagem, uma estrutura projetada para resistir ao tempo e à pressão. Kaku sugeriu que poderíamos estar diante dos restos de uma máquina antiga, talvez um sistema adormecido aguardando reativação. Os sismos lunares registrados desde as missões Apollo soaram menos como gemidos geológicos e mais como reverberações internas. A Lua parecia responder, e isso significava que algo lá dentro ainda escutava. Uma das revelações mais inquietantes não era nova, estava registrada há mais de 50 anos.
Durante a missão Apollo 12, engenheiros da NASA colidiram o módulo lunar deliberadamente com a superfície para medir sua atividade sísmica. O resultado foi tão estranho que muitos o ignoraram. A Lua ressoou como um sino por quase 1 hora. Agora, com o novo entendimento sobre sua estrutura interna, o dado voltou à tona. Rochas maciças não vibram assim, a menos que sejam ocas e reforçadas. Simulações com modelos geológicos controlados por inteligência artificial indicam apenas 2 hipóteses plausíveis. Ou a Lua é radicalmente diferente de todos os corpos estudados, ou não é um corpo natural. O mais assustador: impactos posteriores produziram ecos semelhantes em várias missões Apollo. A Lua reagia como um instrumento afinado. E a pergunta permaneceu: quem construiu esse instrumento? E por quê? Kaku então abordou um mistério crescente na comunidade científica: as emissões de rádio vindas do lado oculto da Lua. Astrônomos registraram pulsos de baixa frequência e padrões eletromagnéticos que não correspondem a nenhuma interação conhecida. Os sinais, localizados em pontos fixos e em intervalos regulares, pareciam responder às fases lunares. Após filtragem digital, revelaram repetições semelhantes à linguagem computacional primitiva. Seria um farol esquecido? Um sistema de vigilância adormecido? Kaku não confirmou, mas destacou que esses sinais aumentam justamente quando sondas espaciais passam atrás da Lua. Coincidência ou resposta inteligente? O fato é que algo sob a superfície pode estar consciente e ciente de nós. A órbita lunar, matematicamente perfeita, é outro enigma. Seu tamanho e distância permitem eclipses solares exatos, fenômeno único em todo o sistema solar. Simulações mostram que sua trajetória é tão estável que desafia a deriva gravitacional natural. A Lua não oscila, não perde alinhamento e ainda gira de modo sincronizado à Terra, mostrando sempre a mesma face. A probabilidade dessa combinação ocorrer por acaso é ínfima. Tudo parece planejado para que a Lua não apenas orbite, mas desempenhe um papel, talvez de observação ou controle. Até Kaku, sempre racional, admitiu que essa harmonia não parecia natural. Mas o que o abalou profundamente foi o que desapareceu dos registros. Kaku mencionou dezenas de fitas originais das missões Apollo, com dados de telemetria e transmissões de voz em alta frequência, hoje perdidas ou apagadas. Nelas, astronautas descreviam luzes não identificadas, ruídos mecânicos sob o solo e interrupções repentinas de comunicação ao passar pelo lado oculto. Denúncias recentes apontam omissões deliberadas, relatórios censurados e ordens para silenciar o que fora visto e ouvido na Lua. Kaku, cético por natureza, confessou que o silêncio tornou-se impossível de ignorar. Ao encerrar a palestra, um silêncio pesado tomou conta da sala. Não era a admiração científica, mas o temor de quem percebe que aquilo que sempre observou talvez não seja o que acreditava. A Lua, antes símbolo de luz e serenidade, agora surgia como um enigma sombrio. Talvez não seja natural, talvez não esteja morta e talvez nunca tenha sido nossa. De sua órbita impossível aos ecos ocos, das lendas antigas às fitas desaparecidas, tudo aponta para um mesmo mistério. Se até Michio Kaku, um homem ancorado na lógica quântica, se emociona diante da verdade oculta da Lua, talvez devamos fazer o mesmo. Porque isso não é mais apenas astronomia, é sobre quem ou o que colocou a Lua ali. E, mais inquietante ainda, por que ela continua a nos observar. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!